Essa semana eu estava procurando ideias de conteúdo aqui no YouTube, quando uma palavra-chave me chamou a atenção, Ho'oponopono. E aí eu fui pesquisando, fui vendo os vídeos, fui vendo as pessoas explicando sobre a prática, né, do Ho'oponopono. Uma coisa chamou a minha atenção. Talvez não é o fenômeno em si das pesquisas, muito grande inclusive, tá? É um assunto bem alto. É uma tendência de pesquisa, né? É uma palavra muito forte. E aí, o que me levou a pensar não é uau, que coisa legal, tá todo mundo falando sobre isso, vou falar também. Claro, não vou ser hipócrita, estou falando aqui. Mas eu comecei a perguntar o que está levando as pessoas a pesquisarem tanto sobre essa prática, sabe? E é sobre isso que eu vou falar aqui nesse vídeo, sobre comportamento do público na internet. Mais um vídeo sobre comportamento do público. Muito prazer, meu nome é Moisés Origo. Nesse canal eu falo sobre criação de conteúdo nas redes sociais e o posicionamento de marcas pessoais aqui no mundo digital. E hoje eu vou falar sobre, como eu falei para vocês antes disso, sobre o comportamento do público nas redes sociais, porque a gente cria conteúdo para outras pessoas. Então é muito interessante que a gente fique atento a o que essas pessoas estão pesquisando, o que que elas estão conversando, como que está sendo caminhar, sabe, o movimento do público que a gente está criando. Sempre que uma palavra-chave, um termo, um CEO explode assim nas pesquisas, o comum de acontecer é as pessoas perguntarem: ah, o que é isso? Ah, isso funciona? Ah, vou criar um vídeo sobre isso. Só que eu procuro fazer um pensamento assim um pouco reverso, sabe? Um pouco contraintuitivo, que é porque tanta gente está pesquisando sobre isso? Porque tanta gente está querendo saber sobre isso, sabe? Eu acho que a gente entender o comportamento por trás das perguntas, isso vai trazer uma perspectiva mais robusta e até mais complexa e profunda. E eu gosto muito de falar assim em camadas. Eu acho isso muito interessante, porque as buscas, as pesquisas nas redes sociais, na internet, elas falam muito sobre as pessoas, sobre o momento em que as pessoas estão vivendo. Se você observar as tendências, o comportamento, a evolução nos últimos anos, tem sido mindfulness, estoicismo, detox das redes sociais, detox do mundo digital, agora Ho Oponopono, e até trazendo isso para a criação de conteúdo visual, tem a cor do ano, né? Vou colocar aqui para vocês a cor do ano, ó, a cor do ano aqui, para vocês verem, uma breve descrição da cor do ano. O que faltou aqui, faltou a palavra, o conceito por trás da cor do ano, trazendo isso para o estilo de conteúdo. Tem um conteúdo lo-fi, que é um conteúdo mais enxuto, mais limpo, mais leve. Tem o design minimalista, que tem se fortificado muito nesses últimos anos, nesses últimos meses. Tudo isso, toda essa prática, para além de termos de pesquisa de Ho Oponopono, Mindfulness, minimalismo, para além disso, o que que isso revela para a gente? É que o público, as pessoas nas redes sociais, no mundo digital, no mundo inteiro, estão cansadas demais e elas buscam por práticas, por design, por conteúdo, elas buscam por leveza, elas procuram algo que traga esse descanso, sabe? Que não seja tão, que não exija tanto esforço. É isso que elas procuram e é isso que eu tenho identificado olhando isso e comparando uma coisa com a outra, sabe? Consegue pegar aí? Conseguiu ver a linha de um para o outro? Talvez, e a gente pensando mais no quesito de tempo e de maturação das pessoas, do comportamento, das gerações, millennials, Gen Z, né, que é as gerações como as pessoas nomeiam hoje em dia. Cada geração eu sinto que tem ou tinham e tem ou tem, enfim. Cada geração, cada pessoa tem uma maneira de trazer isso, sabe? De procurar por isso. De procurar por descanso, procurar por leveza. Caramba, tá difícil. Por exemplo, eu sou da década de 90. Acho que eu seria um millennial. Não entendo muito bem disso. E aí, eu não procuro tanto por isso no mundo digital. Eu procuro isso mais no off, sabe? Quando eu tô muito cansado, o que que eu faço? Eu saio do digital
E eu procuro ficar na minha, eu procuro meditar um pouco, eu procuro dar uma lida. Se tiver para onde eu ir, eu procuro ir para um lugar mais calmo, mais tranquilo, que não tenha tanto movimento, sabe? Inclusive, eu fui morar uma temporada na capital, e aí uma coisa que eu não gostei foi justamente o movimento, sabe? O trânsito, a correria, muitas informações. E aí eu achei muito melhor voltar pro interior. Tô no interior, que é um pouco grande, né? Que é aqui no Ceará, perto da capital. Mas se eu tivesse a oportunidade para um interior menos movimentado ainda, eu iria. Porque hoje eu tenho o conforto de trabalhar de casa, então, como criador, né, eu posso ter essa liberdade geográfica. E é sobre isso, eu acho que é sobre a gente acompanhar o raciocínio, o comportamento do público. No vídeo passado eu falei sobre como criar conteúdo original, né? Que é você dar a sua opinião sobre os assuntos que estão em alta. No caso, eu identifiquei esse termo do Ho'oponopono. Estou criando esse conteúdo sobre o comportamento do público, mas eu usei esse termo-chave para chamar a atenção de vocês. Inclusive, se você chegou nesse vídeo aqui por causa do Ho Oponopono, comenta aqui abaixo o Ho Oponopono. Mas enfim, tô procurando. Gente, eu tenho que fazer o negócio funcionar, né? Hoje é 20 de julho, acho que eu devo ter 3 seguidores, eu não tô muito lembrado. Inclusive, no final do primeiro mês, era para eu ter feito um vídeo de análise de como foi o meu primeiro mês aqui de conteúdo no YouTube, criando 4 vídeos aí por semana, né? Uma média de 4 vídeos. Eu queria criar 5, mas às vezes não dá, às vezes simplesmente não dá, porque eu tenho um estúdio para tocar, tô fazendo um investimento aí de tempo, de energia, de estudo numa, numa segunda marca que eu tô criando. Se Deus quiser vai dar certo, eu vou falar para vocês. Tô registrando tudo e vou falar para vocês aqui. Depois, né? Poderia fazer um diário, talvez, apresentar para vocês, mas enfim, me fala se faz sentido, se é interessante para vocês aí. E eu acho que seria, se eu fosse, sabe, trazer aqui o resumo desse vídeo seria: é bom identificar termos, pesquisas, assuntos em alta, mas para além disso, é muito mais interessante falar sobre o comportamento do público que pesquisa esses termos. Porque senão vai ser apenas uma trend, sabe? E todo mundo não. Se você está consumindo esse conteúdo, esse vídeo, você deve saber, ou você vai acabar sabendo nos outros vídeos que eu sempre falo que eu não defendo a criação de conteúdo em cima de trend, eu não defendo a criação de conteúdo em cima de conteúdos quentes, de conteúdos em alta, unicamente por criar conteúdo em alta, sabe? Se fizer sentido para sua criação de conteúdo e para sua audiência você falar sobre um assunto em alta, beleza, é muito interessante, mas fale sobre o comportamento do público, fale com o público e não com o conteúdo em alta, porque isso pode trazer um público de conteúdo em alta, que está ali pelo conteúdo, que está ali pelo burburinho, que não vai dar tanta atenção a você, não vai dar tanta atenção às suas crenças, aos seus valores como marca, e não é o seu público, então ele não vai fortalecer a sua marca, ele não vai engajar muito assim no sentido de fortificar o conteúdo, fortificar a narrativa da marca. Muito provavelmente ele não vai comprar de você, porque se você está criando conteúdo aqui e está consumindo meu conteúdo, então você quer levar isso a sério, você quer viver de internet não, né? Você quer viver do seu trabalho online. Enfim, se eu fosse resumir o vídeo, seria sobre isso. Seria: não fale sobre assunto em alta. Fale sobre o comportamento do público que está pesquisando o assunto em alta. Porque aí você vai conseguir entender uma gama de assuntos. Você vai conseguir conhecer melhor o seu público. Você pode ter uma troca, uns comentários ali legal com esse público. Enfim, seria isso. Me fala o que você achou desse conteúdo. Me fala ideias de conteúdo. Não esquece de curtir, de dar um apoiozinho aí no vídeo, no canal, dar um hype. E é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Até amanhã. Até a próxima. Tchau.